O imperialismo ou neocolonialismo pode ser compreendido como uma fase do capitalismo financeiro e monopolista, onde os empresários precisaram resolver o problema da venda do excedente da produção industrial e da aplicação do capital acumulado. Como eles não podiam vender para seus concorrentes, as nações não industrializadas como Ásia, África e Oceania se tornaram ótimos alvos para esse mercado capitalista. Para conseguir tal expansão, as grandes potências adotaram uma política imperialista, ou seja, passaram a dominar outras regiões do mundo, processo conhecido como neocolonialismo do século XIX. O neocolonialismo ou imperialismo do século XIX consistia numa forma diferente de dominação. A finalidade, contudo, era a mesma: explorar o país mais dominado. O objetivo da política neocolonialista era repartir o mundo entre as grandes potências capitalistas, ampliando e integrando os mercados mundiais. Por meio de uma estrutura que envolvia militares, funcionários e seus auxiliares, a metrópole impôs o controle político e econômico das regiões colonizadas, mas não só pelo mercado econômico. As grandes potências também precisavam de matéria-prima e mão de obra barata, um dos principais fatores do neocolonialismo. Um dos fatores que contribuíram para o imperialismo foi a Segunda Revolução Industrial. Esta revolução foi marcada por um grande desenvolvimento técnico e científico na Europa e nos Estados Unidos durante o período de 1850 a 1900. Esse processo levou a um grande crescimento econômico e o acúmulo de capital por países como Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos. Podemos apontar como características da Revolução Industrial: a energia. Utilizaram-se novas fontes de energia como o petróleo e a eletricidade, o petróleo progressivamente substituindo o carvão e a eletricidade sendo amplamente utilizada a partir da invenção do dínamo. O aço, produção do aço em larga escala e aperfeiçoamento de sua produção, o que acarretou na redução do seu custo, passando a substituir em grande parte o ferro. Os transportes, invenção da locomotiva elétrica, do motor a gasolina, do automóvel e do motor a diesel, além do desenvolvimento da aviação a partir dos inventos de Santos Dumont. Esses avanços estimularam os capitalistas, as grandes potências, a expandir seus negócios. Com o advento do capitalismo, nessa nova fase da economia em que as riquezas estavam sob o poder das grandes empresas, ocorreu a fusão do capital bancário com o capital industrial, pois as indústrias tinham que concorrer umas com as outras e derrubar as mais fracas. Já os bancos tinham de lucrar com isso, surgindo então o capitalismo financeiro e monopolista, cujas principais características eram o aumento da produção industrial, que para ser vendida necessitava da ampliação dos mercados consumidores, e o acúmulo de capitais, que passaram a ser investidos em novos projetos lucrativos. Outro fator crucial foi a ideia da superioridade da civilização industrial. Esta foi uma das justificativas para o neocolonialismo do século XIX, baseada em 3 elementos ideológicos: as características biológicas da raça branca, decorrente do darwinismo social e do racismo cientificista, a fé religiosa do cristianismo e a sua expansão da religião tida como verdadeira, e o desenvolvimento técnico e científico para levar a industrialização aos outros países. Este conjunto de fatores levaram à partilha da África e da Ásia. Na partilha da África, mais de 90% do território africano foi dominado por nações europeias entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX. A dominação africana começou na Conferência de Berlim, que aconteceu em novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885, reunindo representantes dos Estados Unidos, da Rússia e de outros 14 países europeus, onde foram partilhados os territórios a ser conquistados na África. Já na partilha da Ásia, a expansão europeia enfrentou forte resistência em alguns países, como China e Japão. Entretanto, o poderio militar dos europeus foi vencendo gradativamente essa resistência. A partir de 1867, a economia e a sociedade japonesas entraram em rápida modernização, caminhando no sentido de tornar o Japão uma potência imperialista na Ásia.